Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol. Hoje recebendo aqui Luciano Davi, que é um dos líderes de oposição do Internacional, até com manifestações já esclarecedoras ao longo do final de semana na internet. Há uma preocupação de alguns em fomentar o processo político, há uma preocupação de outros de tirar um pouco da pressão que existe sobre a atual direção do Internacional. Enfim, há diversos tipos de preocupação e eu vou hoje perguntar para o Luciano Davi exatamente sobre isso, até porque o Internacional, de novo, há quanto tempo a gente fala isso, vive uma encruzilhada. Antes era encruzilhada para não cair, outra encruzilhada para voltar, agora uma encruzilhada para ascender, para melhorar o seu desempenho. Já há pressão sobre o Odair, já tem gente fazendo bookmaker para saber quem é que cai primeiro. Mano Menezes, Diego Aguirre, Odair e tinha mais um, Roger Machado. Olha só, olha o que nós estamos falando, hein? 3 técnicos graduados e um principiante. Mano Menezes e Roger Machado, que ontem se viu que estava meio abandonado, meio desgostoso. Estranho o clima do jogo contra o Palmeiras. Ontem, o Dudu fez gol, não vibrou. O Roger Machado sempre sentado na casa mata. Tem um clima meio estranho no Palmeiras também lá. E o Diego Aguirre ontem, segundo quem assistiu, eu não assisti porque eu estava trabalhando no jogo do Grêmio, o jogo do Ceará, que foi o jogo pior do campeonato. Eu nem os lances vi, eu cheguei em casa muito tarde, mas foi um dos piores jogos dos últimos tempos. Ceará 0, São Paulo também 0. Estamos aqui com o Geraldo Andrade e o Maurício Freitas. Deixa eu começar com o Luciano Davi aqui. Luciano, esse atual momento que vive o Internacional já era para ter sido superado? O Internacional vai conseguir navegar em águas serenas em algum momento? Como é que você vê esse atual momento do Internacional? Que muito diferente do que... Primeiro, boa tarde, prazer estar participando da bancada do preliminar mais uma vez. Diferente do que muitos comentam, que a oposição só critica, que a oposição só quer o mal do clube. O Internacional passou por um momento em 2015, 2016, que para todos nós foi um momento muito delicado, em função do desvio de foco que foi aquela gestão. E para levantar e para se reerguer, não tenho a menor dúvida que esses 2 anos de 17 e 18 eles servirão para isso. O Internacional conseguiu se superar o ano passado, ascendendo de novo para a Série A. O Internacional tinha um quadro de funcionários, de atletas muito grande, que teve que ser redistribuído em outros clubes de futebol brasileiro. E o Internacional passa por um momento financeiro muito ruim, em função de um histórico passado recente que realmente deixou as finanças do clube bastante prejudicada. A própria direção, o próprio quadro de funcionários do clube vem comentando que o Internacional ele não supera a sua capacidade em, quem sabe, conseguir aí uma vaga para Libertadores, né? Tem jogadores do clube, por exemplo, tem funcionários do clube que já estão comentando que o Internacional está participando do Campeonato Brasileiro para se manter, né? Esse é o discurso, e quando o discurso é esse, a energia dentro do vestiário é essa. A gente tem que saber entender isso. E não consigo ver realmente muito mais do que isso. Até acho que o Internacional teve um jogo bem melhor ontem contra o Palmeiras do que foi contra o Vitória, por exemplo, né? Acho que o Internacional mostrou uma outra determinação ontem. E nós temos um grande objetivo, né? Que infelizmente, mais uma vez, é computar os 45 pontos para ver onde é que a gente consegue chegar. Você acha que de novo vai ter que tomar remedinho para dormir? Olha, Rec, acho que sim, acho que vai ser um ano tenso, acho que vai ser um ano em que, por exemplo, as próximas 3 rodadas, né, incluindo a quarta que foi a de ontem com o Palmeiras, né, o Internacional precisaria fazer aí uns 4 pontos nessas 4 rodadas, né, uma vitória e um empate. Não sei se o Internacional atinge esse número
Não 4 sei se pontos em 3 rodadas. em 4 rodadas, né? Ele está incluindo o jogo do Palmeiras. Palmeiras, Cruzeiro, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo e Grenal. Flamengo e Grenal. Nós temos 4 jogos que mostram para o Internacional, antes do encerramento do campeonato na parada da Copa, onde é que a gente vai conseguir chegar. Se eu não me engano, parece que são 12 rodadas até a Copa, né? 12 rodadas, nós vamos ter participado de 5, vão ficar faltando 7. E a gente vai ter que sentir aí até a Copa do Mundo, aonde o Internacional vai conseguir chegar. Mas eu acho que esses 3 jogos que o Internacional terá pela frente, Geraldo, Maurício, Luciano, o Internacional vai encarar bem. Cruzeiro, acho que até pela sequência. Eu também acho. O jogo de ontem mostrou isso, né? O Cruzeiro é o único em casa desses 3 que o Davi citou, né? É Cruzeiro em casa, depois Flamengo no Rio e o Grenal na Arena. Eu acho que o pepino maior do Internacional é o Grenal. É o Grenal. Porque jogar o que jogou ontem contra o Atlético Paranaense, eu não sei se o Internacional segura ontem. O Internacional cresceu, o jogo de ontem acho que jogou bem, né? Agora, sobre essa discussão de quais os adversários que o Internacional terá pela frente, eu tenho ouvido muito, o Inter tem agora pela frente adversários fortes, Flamengo, Cruzeiro, o Grêmio e qual é o outro? O próprio Palmeiras. O Palmeiras que teve, depois, aí, projetando a sequência maior, tem Chapecoense e Corinthians. A discussão que eu faço é o seguinte: se o Internacional quisesse pegar adversários fracos, permanecesse na Série B, então, né? Porque a Série A é exatamente essa aí. O Internacional tem 36 jogos até o final do ano, que é o que ele tem de jogos pela frente. O que você acha em termos de grupo do Inter? Você acha o Internacional... Hoje eu ouvi alguma coisa sobre contratação, tem mais 2 contratações. Você acha que com esse grupo, com a dinâmica diferente, com uma forma diferente de atuação, o Inter consegue encarar esses grandes adversários? Eu acho que consegue. Eu acho que o jogo de ontem foi uma demonstração disso, né? Essas 2 últimas contratações, a do Zeca e a do Lucas. Eu acho que foram contratações interessantes, tá? Nós ainda temos o Sarrafiore para ser lançado ainda no meio do ano, que eu acho que é um jogador que pode surpreender também, que foram contratações estratégicas. A gente tem que elogiar, quando a contratação é boa, a gente tem que elogiar a forma de contratação. Eu sinto em dizer para o torcedor colorado que eu não sei aonde a gente consegue chegar com esse grupo, sabe? Mas quero dizer que entre aquela velha frase da segunda página, né? Eu acho que o Internacional fica entre o final da primeira e o início da segunda página ali com esse... Você não vê perspectiva de Libertadores com esse grupo? Acho que não. Nem em 6º lugar. Por aí, vai ficar por aí, final da primeira página, início da segunda. Vasco da Gama foi para Libertadores. Mas ano passado foram 8, né? Na realidade é o seguinte, né? Na realidade, assim, se a gente for analisar, olha essas 4 rodadas do Internacional, é bem que tu falou, eu acho que o time que está mais bem preparado aí é o Grêmio, porque o Palmeiras ontem, eu sinceramente não entendi, tinha um clima de velório no jogo do Palmeiras e ontem. ainda assim o Inter não conseguiu ganhar do Palmeiras. Não conseguiu ganhar. O Flamengo... né, mudou toda a direção executiva, colocou cargo político lá para assumir o clube e está sem treinador ainda. Né? Quase apanharam então, hoje acho no VAR. que pode ser oportunizado esse jogo internacional. O Cruzeiro vai estar entre 2 jogos de Libertadores. Mas o Cruzeiro eu não sei se chega até domingo, Mano Menezes. Se perder agora para a Universidade de Chile, é lá, né? E se perder para a Universidade de Chile, eu acho que o Mano nem vem a Porto Alegre. Porque se empatar, o Cruzeiro está fora da Libertadores da América, muito provavelmente. Agora, não resta a menor dúvida. Dificilmente vai ir para... Não resta a menor dúvida que o Internacional está em um projeto de construção, de reconstrução. Né? O jogo do Cruzeiro é no Mineirão. No Mineirão. Não tem a menor dúvida que o Internacional fora foi 0-0. Verdade. E a própria base do Internacional, se tu for pegar os últimos 4 anos de categoria de base do Internacional, quem foi que a gente lançou? Valdívia, Sacha, que já tinha estourado antes disso. Dourado foi na época do Fernandão, lá em 2012. 2012, William, 2013. William. O Jefferson, Arthur. Costa, Jefferson, Arthur foram Não, parar nada onde? deu Né? certo. Então, assim, existe um trabalho a ser feito a médio e longo prazo, que eu acho que ali na frente pode vir a dar retorno. Não tem a menor dúvida que para os próximos 2 anos do Internacional, 2019 e 2020, a dificuldade vai ser quase muito parecida. E quais são as notícias que vocês têm das divisões de base do Internacional? A maneira como é administrada? Eu acho errado, assim, vamos lá, eu defendo muito o diretor executivo, tá?
para as áreas profissionais do clube. O I9 sempre defendeu isso e sempre vai defender. Mas não pode ter a carência do político. Eu acho que teria que ter, o I9 defende isso há anos já, uma vice-presidência de categorias de base, política, para ficar aos olhos do histórico político do clube, a questão do formato de contratação, do histórico das contratações. Mas não tem um vice-presidente? Não, tem um coordenador. Hoje está o Adauri, né, que é diretor de futebol e que está também cuidando da base, o Adauri Silveira, mas não tem tempo para cuidar da base. É isso que a gente defende, sabe? Eu nem sabia que o Adauri cuidava da base. Ele cuida sim. E tem os diretores políticos lá, né? Mas não tem o mesmo tamanho de uma vice-presidência, sabe? Que possa sentar dentro do conselho de gestão do clube e discutir com os gestores da área política lá em cima e com os executivos. O Vitória era o Vilmar. Era o Vilmar. O Renan Marcial era o político. Mas o Vilmar também é do conselho. O Vilmar foi político, depois ele não sei se ele não chegou a ser remunerado, né? Não era remunerado. Não era remunerado. Só no São Paulo de Rio Grande. Então, essa dificuldade é que eu sinto, assim, na realidade, o Internacional vai penar um pouco mais com relação ao histórico, por exemplo, da sua categoria de base, porque fez um trabalho passado muito ruim. Muito ruim. Isso nos causa transtorno e preocupação, né? Porque esse resultado ele não vem a curto prazo. Você falou em reestruturação do clube, que o clube está com dificuldades financeiras. Vocês veem dentro do conselho alguma evolução nisso? Redução de passivo? As coisas estão melhorando para pagar as contas do fim do mês? Alguns acertos foram feitos, sim. Algumas negociações foram feitas. O problema é que o Internacional fecha de novo o ano de 2017 negativo, né? E abre 2018 também se não vender atleta, vai fechar no vermelho de novo. E aí tu entrega dos papéis? Quais papéis? Do balanço? Pois isso é uma coisa que não entregaram no prazo. Não entregaram no prazo. Isso aí já é problema com o Profut, né? Porque tu acaba oficializando para o mercado que tu tá com a apresentação das tuas contas atrasada, né? Isso aí para o clube é muito ruim. Mas não houve ainda a apresentação das contas? Né? Não houve. Era o prazo grande. Né? O prazo era a segunda quinzena de abril, né? A primeira quinzena de abril, né? E já estourou esse prazo. Porque o balanço tem que ser publicado até o início de maio, né? E o início de maio é terça que vem. Não haverá análise praticamente dos conselheiros. Com certeza vai ter uma reunião. Negativa. Não, vai ter uma reunião às pressas, onde tu não consegue analisar quase nada, porque ninguém recebeu números ainda. Os números ainda passam pelo Conselho Fiscal do clube. E isso é outro grande problema que a gente tem no clube, que é essa falta de transparência das coisas, né? Eu nem digo uma falta de transparência, mas a falta de processos, né? Se tu tem uma data e um prazo para apresentar as coisas, cumpre com o que está no estatuto. É o mínimo que o torcedor e o conselheiro do Internacional pode exigir da sua direção, que se cumpram os prazos das coisas, porque senão fica tudo fica a casa da mãe Joana. Sabe que há uma preocupação não de aliviar essa tensão que existe no Beira-Rio, mas de não sobrecarregar ainda mais, né? Porque às vezes parece realmente que a direção do Internacional está pressionada assim a ponto de explodir. Só que não se vê o presidente tomando uma grande atitude, dando um discurso forte. Ou, por exemplo, quem é que garante a situação do Odair? O jogo a jogo? Mas a direção veio como um todo, né, na eliminação da Copa do Brasil, tanto o presidente quanto o vice de futebol, quanto o próprio treinador e o D'Alessandro, que é o capitão do time, vieram a público e o presidente falou, né, que não se mexe em nada nesse momento e que o quadro continua o mesmo, né, tanto o diretivo quanto o técnico. Mas não convence. Esse não se mexe é muito subjetivo, né? Foi o que eles tornaram público nesse primeiro momento, né? Foi o que se tornou público, né? Salvo engano, hoje no desembarque, a reportagem tentou entrevistar o Melo, ele não quis conceder entrevista, né? No Salgado Filho, no desembarque agora há pouco. Pediu para não se manifestar. Daqui a pouco, num momento desse... Será que não vai pedir para sair? Pois é. Porque para não se manifestar e tal, daqui a pouco está pressionado. O Internacional, o que é fato novo? Não vou deixar para criar um fato novo na semana do Grenal, né? Seria a saída do Melo. O Internacional não tem... O que o presidente pode fazer? Colocar uma voz mais forte no vestiário?
Será que o vestiário ainda acredita no discurso do Melo? Será que ele ainda consegue convencer com o discurso? Olha, a arbitragem está fazendo coisinha com o Internacional também, né? Na dúvida, pênalti ou vitória, na dúvida deram. Ontem, na dúvida, não deram. E o gol, o bandeirinha ainda deu um xixi nos jogadores. Não, estava impedido sim. Quer dizer, para aí. O gol foi legal, né? Legal. Agora, o Internacional ainda está, esse ano de 2018, em relação a 2017, por exemplo, a própria Copa do Brasil, que se ele fosse campeão da segundona, da Série B, estaria entrando agora na Copa do Brasil. E ele está saindo justamente na fase que poderia ter entrado. Verdade. Então, a repercussão, essa palavra que eu estava tentando achar, a repercussão disso tudo ainda está, de 2017, ainda está hoje. Com certeza, está refletindo em 2018, não tem a menor dúvida. Não, mas aí eu até brinquei aqui, falei na Rádio Grenal, o Inter deixou 4 vezes de eliminar o Vitória. De eliminar o Vitória, não. De passar. De chegar entre os 16 melhores. Primeiro, no ano passado. Segundo, ao não fazer score aqui contra o Vitória. Terceiro, ao não pelo menos empatar no tempo regulamentar. E quarto, não ganhar nos pênaltis. Então eu vou te dar umas 5, que não está esquecendo, do Carlos Celso Ramos, né? Vitor Ramos. Não, mas esse não tem nada a ver com isso. Não, mas é que se não caísse... Tinha relação com o Vitória, né? Não, essa relação eu não faço do Vitor Ramos, porque tinha que ganhar na justiça. Então, já ia tentar recuperar uma vaga. Nessa linha que a gente está falando de eventuais trocas, que a direção, pelo menos nesse momento, se manifesta dizendo o contrário, o Heitor Conrado Azevedo Júnior, na live do Facebook... Ele está sugerindo que o Inter busque um técnico com espírito de campeão. Cito Luxemburgo como exemplo. Esses pensamentos mágicos... Eu não traria. Eu não traria. O Luxemburgo tem um fã-clube que parece que não se extingue jamais. O que tem de fã o Luxemburgo ainda é o pensamento mágico. O Levir Coupe já vai começar a surgir. O Marcelo Oliveira, Levir Coupe, essas coisinhas assim. O Marcos Gomes já fala, fora Odair, tragam o Klemer. Também já é mais rodado que o Odair, não tenha dúvida, mas... O que ocorre no momento desse? O que ocorre no momento desse? Tem uma gestão que politicamente se preocupa em permanecer, e aí se for para fazer um movimento político, né, uma ação mais rápida, daqui a pouco pode querer demitir o treinador e ir buscar um técnico de ponta para tentar se garantir. Já usaram o Falcão lá na época do PIF. Isso aí pode acontecer. O que eu não acho certo também, a gente tem que parar de incorrer nos mesmos erros, e sempre quando eu falo isso eu me incluo nesse processo, porque tu errou uma vez, tu não pode errar duas. Então essa coisa da mágica de trazer um Luxemburgo por 1 milhão por mês. O Luxemburgo já é um treinador que deve custar em torno dos 700 mil por mês, né? E traz a família inteira para trabalhar junto no clube, né? É preparador físico, é auxiliar técnico, fora os jogadores que ele indica, né? Internacional, eu acho que o Internacional se incluísse num processo desse, de trazer um cara com a varinha mágica na mão, assim, eu acho que só tem a afetar mais ainda o seu departamento, as suas finanças. Qual a tua opinião hoje, nesse momento, sobre a questão do Odair? Como é que tu vê o encaixe? Eu gosto do profissional Odair, eu já trabalhei com o profissional Odair. Eu acho que ele começa a trazer algumas peças que eram fundamentais, né? Com essas últimas contratações, acho que podem ajudar muito o Odair nesse projeto. Tem toda a questão da ansiedade do torcedor, né, em querer acertar. Eu, sinceramente, não mexeria nesse momento no treinador. Eu não mexeria. É uma posição minha particular, eu não mexeria. O que o torcedor diz é o seguinte: mas o Odair está lá há 8, 10 anos. Será que ele não poderia ter contribuído para que o Internacional jogasse um pouco mais nesses anos em que não jogou nada? Mas o Abelão não vai deixar um auxiliar meter a mão. O fulano de tal não vai deixar o fulano crescer. O outro... Eu acho que o trabalho que teve mais ascensão dele foi o trabalho na seleção, né? Na seleção, acho que ele teve uma participação bastante efetiva com relação ao trabalho dele, com relação ao histórico dele lá. É complicado tu tomar uma decisão num momento desses, né? O Internacional, se eu não me engano, parece que no início do ano queria trazer um outro treinador. O departamento financeiro do clube é que meio que barrou essa ideia em função dos gastos, né? Que seria seria um aditivo bastante grande em termos de despesa para o clube.
Mas também trazer uma solução mágica agora, em maio de 2018, há 8 meses aí de terminar uma gestão, eu acho que é enterrar o clube mais financeiramente, sabe? Eu acho que o clube não pode passar por um processo de... Quem sabe fortalecer um pouco o vestiário em termos de estofo diretivo. Eu acho que isso poderia, sabe? Trazer mais um executivo de futebol. Eu acho que sempre comentei isso, é meu amigo, não tenho por que esconder disso. Eu acho que o Macedo é um baita executivo de futebol para a categoria de base, não para futebol profissional. Essa é a minha visão. E eu acho que o Internacional, tendo um cara com mais conhecimento... Mas o Rodrigo Caetano, que está desempregado no mercado, não seria esse cara? Quem sabe? O Rodrigo Caetano tem um reconhecimento nacional que, de repente, poderia dar peso para o vestiário do Inter. Mas será que aí não esbarra nesse custo extra? Eu não sei quanto Mas ele custa muito mais do que o Macedo? Pelos serviços prestados, deve custar, né? Pelos serviços prestados, mas eu não sei se o... Não tem uma mão santa por cima, né? Eu tive conversando com o Rodrigo Caetano há uma semana, 10 dias atrás, ele esteve aqui em Porto Alegre, a gente conseguiu fazer uma reunião com ele até para conhecer um pouquinho mais do trabalho dele do Flamengo. O trabalho dele no Flamengo era um trabalho muito interessante, ele acabou nos apresentando e abrindo um pouco mais do escopo desse trabalho. E, a estrutura que eles tinham montado lá pro Flamengo era uma estrutura extremamente organizada, cara. Extremamente organizada. E as metas vinham desse conselho de gestão do Flamengo, que lá o conselho de gestão dele é de 16, é o presidente mais 16. Por que mais 16? Porque o Flamengo ele tem muitas outras áreas, né? De esporte olímpico e tal, então todos participam das reuniões. Tem a ala do futebol, mas tem todas as outras áreas do clube, né, que envolvem a parte Por isso que é essa fofocaiada toda aí. Que envolvem a parte de Olimpíada, né, de esportes olímpicos e tal, e natação, basquete, e basquete, não sei mais o que, né, então tudo isso aí participava dessas reuniões. Mas o Rodrigo Caetano atuava na questão do futebol, propriamente dito. E o projeto que eles tinham lá em andamento era um projeto muito interessante. E eu acho que o que o Rodrigo Caetano ganhava no Flamengo hoje não é qualquer clube do Brasil que vai conseguir pagar para o Rodrigo Caetano. Então tenta negociar alguma coisa com o Rodrigo Caetano, que eu acho que ele viria. O Rogério Pereira, na nossa live, nessa linha de executivos, cita o exemplo do Tinga, que em um ano teve bons resultados no Cruzeiro, se não poderia ser ele a solução. Conversei com o Tinga também, tomei um café com o Tinga na semana retrasada. Impressionante a evolução do Tinga depois do trabalho no Cruzeiro, viu? Estudou muito, um cara que se aprofundou nessa matéria e ele pautou muito todos os detalhes que ocorreram, assim. O Tinga, ele tem um perfil diferente do Rodrigo Caetano, tá? O Rodrigo Caetano é esse cara mais administrativo, né? Que lida com a questão de orçamento do futebol, tá? O Tinga, acho que é mais gestão de pessoas, né? Gestão de crise dentro do vestiário, que eu acho que pegaria bem. E buscar um jogador, porque o Tinga foi um dos caras que me comentou isso, sabe? Que a imagem do Internacional aí fora no Brasil tá muito queimada. A gente tem que procurar recuperar. Ele falou aqui também. Tem que procurar recuperar a imagem do clube, sabe? E uma outra coisa que o Tinga falou, que eu vejo com muito bons olhos, absolutamente ninguém está em cima da instituição Esporte Clube Internacional. A hora que um diretor, ou um jogador, ou qualquer outro profissional acha que é maior que o clube, isso para o trabalho do clube em si, para ele dar certo também, é muito ruim. É muito ruim. Mas a imagem se desgastou justamente em função da Série B, dos problemas políticos. Vários fatores, né? Vários fatores. A imagem agora de estar no Ministério Público, a época da Chapecoense, né? A questão do Vitória também foi um desgaste bastante grande para o clube. Desnecessário. Teve a questão da assinatura com a Esporte Interativo e não com a Globo, que também foi outra coisa que politicamente enfraqueceu o Internacional. Bastante coisa aí que aí o Internacional vai ter que dar uma equalizada para o Ministério Público agora, que para lesar a imagem do clube, eu acho que é uma coisa bastante ruim, né? Então tem um trabalho árduo para fazer pela frente aí, mas respondendo a esse telespectador que estava nos ouvindo aí, eu penso que Rodrigo Caetano tem uma linha mais administrativa e Tinga tem uma linha mais de geração de crise, né? De gestão de pessoas. Pois é, nesse momento que o Internacional está precisando efetivamente de resultado de campo. É isso aí. Se não conseguir, na hora que vier o resultado de campo, melhora tudo, melhora o astral da torcida, baixa a pressão, né? Diminui a pressão. E aí pode se incrementar, mas é que tem que se aproveitar esses momentos para crescer, né?
porque não para estacionar. Bom, agora, eu lembro quando o Internacional ganhou aquele gauchão e colocou um monte de jogadores médios e revelou alguns meninos como Ferrarez, Andrigo, Arthur e outros mais, o Inter inventou a filosofia pezinho no chão. Aquilo ali eu acho que delimitou o Internacional. Bom, agora nós vamos fazer pezinho no chão, fazer aquelas coisas de índio, né? Pezinho para frente, pezinho para trás, tá? Né? O Grêmio não está surfando na onda das vitórias, mas o Grêmio já começou a falar em estabilidade, plano de carreira, tudo assim, organização das divisões de base, tudo grandes assim. vendas, 100 mil sócios também, como parecia que ia demorar para alcançar o Internacional, alcançou em 3 anos o Internacional. Então, o Internacional já foi o time da América com mais sócios, mais títulos, mais tudo, mais vendeu jogadores para a Europa. Ainda é de 2003 para cá, se não é o segundo, o terceiro time que mais arrecadou com venda de jogadores, junto com o Grêmio, com o Cruzeiro, o Corinthians, São Paulo. Né? São Paulo. Então, é difícil e não é tão difícil, né? Porque a estrutura física que o Internacional tem ainda é boa. É que na realidade, claro, e o próprio histórico do clube, né? É que na realidade é difícil, não é difícil. É difícil porque tu tem que fazer um trabalho a médio e longo prazo. E o trabalho médio a longo prazo, ele não te traz o resultado urgente, né? O resultado que tu precisa para dar uma pacificada dentro desse processo todo. E isso é que prejudica a atual direção, né? Porque o resultado não está vindo, a gente acabou não conseguindo ganhar nenhum gauchão, né? O Internacional que vinha de 6 gauchões aí, tentando buscar o hepta, né? Acabou não ganhando ano passado, esse ano também não. Aí foi participar de uma Série B que a gente sabe da dificuldade, eu estou reconhecendo aqui a dificuldade, para não parecer que a gente está corneteando, mas não conseguiu o título da Série B, né? Que foi outra coisa que também ficou ruim para a imagem do clube. Ou seja, no Internacional, desses últimos 2 anos não ganha nada em termos de título, e isso acaba enfraquecendo a gestão como um todo, né? Porque o torcedor está cansado dessa coisa da falta do resultado, é normal isso, né? A gente tem que entender o torcedor colorado, mas o torcedor colorado também tem que entender que um trabalho a médio e longo prazo, ele demora um pouco mais para dar o resultado. Como é que você vê esse grupo aí dos cardeais que está surgindo, esse grupo que está surgindo com o Záquia? Mas o Záquia não teve aqui e negou que teve a reunião? Não, pelo contrário. O Záquia confirmou o surgimento de um novo grupo de ex-presidentes, ex-vices de futebol, ex-conselheiros ilustres, ex-presidentes do Conselho Deliberativo, conselheiros natos do Internacional vão se reunir periodicamente para fazer tipo uma análise de crise que está vivendo o Internacional. Ele rejeitou olhar crítico sobre a situação. Ele rejeitou que esse grupo tenha interesse político. Não, isso sim. Perfeito. Não vai concorrer porque não precisa cargo nem no conselho. Porque todos já são natos, então não precisam. Não querem concorrer nessa eleição. Que bom. Eu fico muito contente de ouvir isso do ex-presidente Záquia, até porque tenho muita admiração pelo trabalho dele dentro do clube. Da mesma forma como tem admiração por não, até pelo contrário. Luciano, desculpe eu te interromper, porque depois a gente pode falar sobre isso também. Eles vão escolher alguém até para apoiar. Perfeito. Eles querem fazer a leitura de quem quer tirar proveito do clube, quem não quer. Então, perfeito. Eu não quero nem entrar nos pormenores, porque só uma publicação que eu fiz aí na internet já foi um pau Pereira e tal. O que eu vejo sobre isso, assim, por exemplo, tá? Se a gestão atual não está fazendo a criação dessa unidade política, por exemplo, se estivesse dentro da gestão, a primeira coisa que eu sugeriria ao presidente Marcelo Medeiros é se reunir com esse conselho consultivo do Internacional de ex-presidentes, de natos, de ex-presidentes do conselho, porque quer queira, quer não, são pessoas que têm experiência para te repassar. Aí tu ouve lá de alguém, mas como é que a gente vai conseguir reunir o Miranda junto com o Fernando Carvalho, junto com o Vitório, junto... Convida, meu amigo. Se o cara não quer ir, se ele vai negar o convite, não tem problema, entendeu? Por que esse tipo de unidade acontece, assim, desse tipo de construção política acontece? Porque a gestão não faz. Né? Uma outra coisa que eu vejo, assim, que eu já vejo com maus olhos, tá, Rec? Para deixar muito claro isso, assim, ó. Vejo que tem muita gente querendo ajudar nessa pacificação, mas também vejo gente com muito interesse para ser o próximo candidato da próxima gestão. Se as pessoas ficarem discutindo o nome da pessoa que tem que assumir, nós não vamos chegar a lugar nenhum. O que tem que se discutir é o projeto. Se esses conselheiros natos do Internacional sentarem para discutir um projeto para o clube, que é o que o I9 está fazendo,
aí eu vejo com bons olhos uma amarração política nesse sentido. Agora, nós temos que parar de achar que em outubro de 2018, quando for feita a apresentação no Conselho Deliberativo do clube dos projetos dos candidatos ao Conselho de Gestão do Internacional, que seja aquele polígrafozinho feito, né, numa gráfica, dizendo quais os tópicos que tu vai usar para... Não é isso. O projeto para o clube não é isso. É muito mais profundo do que isso. Por exemplo, o Inove está contratando agora um manager a preço, inclusive, bastante caro para o Inove, que é um grupo político, e vai chamar os movimentos políticos de oposição, e vai chamar os integrantes da situação, e vai sim chamar esses integrantes do Conselho Consultivo para ajudarem na construção desse projeto. O Inove não quer levar isso como bandeira. O Inove quer levar isso como uma matéria de urgência para o Internacional, onde todo mundo possa de alguma forma participar, excluindo a preocupação do nome e da candidatura dos 5 integrantes do Conselho de Gestão. Excluam essa preocupação. Não é hora de fazer esse tipo de política agora. É hora de sentar com o Aquino, com o Amarante, com o Max Calomanho, com o Dani Dubin, com o Sigman, com o Luiz César, com o Záquia, com o Luiz Fernando Záquia, com todas as pessoas que integram a história do Internacional para trazer um grande projeto para o clube. Isso sim é a hora de fazer. Agora, se ficar se preocupando com quem vai ser o candidato A, B ou C, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos deixar isso muito claro aqui. Luciano, você acha que o Internacional deve se dar um prazo? O torcedor tem que entender se dá esse prazo. Você colocou agora instantes atrás de que o Inter esse ano vai ficar ali entre o final da primeira página e início da segunda. Essa é a sua ideia. Você coloca. Acho que o torcedor tem que entender que deve ter esse prazo, 2018, 2019, sem título, porque vai reestruturar o clube, que essa é a ideia, pelo menos me passou essa ideia. Eu acho que vamos lá, assumindo alguma coisa em 2019, a gestão que for assumir, ela tem que avaliar que alguma coisa de histórico a gestão 2017, 2018 está deixando para o clube, né? A próxima gestão só vai conseguir enxergar e fazer uma avaliação do que está sendo deixado a partir do momento que assumir, né? Mas eu acho que nos próximos 2 anos pode sim, de alguma forma, aproveitando o que vai ficar em termos de quadro de funcionários, em termos de contratação de jogadores, e mais com o trabalho que daqui a pouco a gente não conhece, que está podendo estar sendo feito na base, que o Inter consiga sim algum resultado de campo mais expressivo nos anos de 2019 e 2020. Mas cabe ressaltar ao torcedor, serão anos dificílimos financeiramente. O Inter já deu uma consertada nesse contrato da Eu também acho. Mas a que preço? Vai perder no final da história 40 milhões. Mas perdeu porque perdeu no ano passado, quando fez a amarração com a Esporte Interativo. Quando fechou com a empresa errada. Surgiram como gênios. Aliás, eu tive que ouvir o seguinte: mas tu sempre mandou contra o monopólio e agora está mandando a favor. Não, eu sou contra qualquer coisa feita nas coxas. É isso aí. Não sei se vocês viram no dia 20, na sexta-feira, a entrevista do Roger na apresentação ao Corinthians, em que em determinado momento ele cita o Internacional e fala que, de certa forma, ele estava trabalhando em um estágio abaixo de nível de treinamento que o Corinthians, que ele viu dificuldade por ser uma intensidade maior no Corinthians e que ele falou até que não concordava com algumas situações que aconteciam no Internacional. Nós vamos ver depois do intervalo comercial essa entrevista, já tinha combinado com o nosso Bruno aqui, produtor, e mais, ele foi meio que desonesto até com o Internacional. Ele usou tudo que foi argumento para dar no pé, para faltar o serviço, como se diz, né? Usou até a saúde do irmão, primeiro a saúde dele próprio. Engraçado que lá atrás, quando ele foi contratado pelo Internacional, a mulher comemorou no WhatsApp, dizendo que era o negócio da vida dele, que era o contrato da vida dele, que ele não poderia ir para o Corinthians, meio que pedindo desculpas para o Corinthians. Veio para cá pensando no Corinthians, que o Internacional não seja mais subserviente a esse tipo de situação. Ficou mais outro vexame para o Internacional, né? O cara vem para cá, usufrui de uma grande estrutura, de um baita salário, de um paparico desproporcional, porque não roubou nada aqui, né? E sai falando mal do Internacional e do Odair ainda. Eu vou te dizer um negócio. Já voltamos.
Tricolor se representa hoje à tarde após empate com o Atlético Paranaense. Jogadores treinam às 13h30 no CT Luiz Carvalho. Próximo compromisso, quarta, contra o Goiás, lá em Goiânia, pela Copa do Brasil. Um que outro jogador, se estiver sentindo, o Renato até pode poupar. Devido à sequência de jogos, então existe essa possibilidade. O Departamento de Futebol segue em busca de um zagueiro para completar o grupo. O clube acertou o empréstimo de Jonathan para o Paysandu. No Inter, Colorado de folga nessa segunda, após perder para o Palmeiras por 1-0, chegou em Porto Alegre e Roberto Melo não quis falar. A equipe volta a campo domingo contra o Cruzeiro, 19 horas no Beira-Rio. Hoje é segunda-feira, hein? Já começa aqui um apelo para que o torcedor lote o Beira-Rio, hein? Imagina que compromisso tem o torcedor. Cachorro mordido e cobra tem medo de linguiça. Já caiu uma vez, sabe como é que é. O clube espera contar com o atacante Luca para a partida. Apenas aguarda o nome do atleta ser publicado no BID. E já vamos ver o que falou o Roger, ex-atacante do Internacional e do Botafogo, que, pelo amor de Deus, né? Passou por aqui, só usou o Internacional. Inclusive para agora ir para o Corinthians. Fez do Inter um trampolim. Corinthians 6, Atlético Paranaense, Flamengo, Vasco, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, todos com 4. Depois, América, Santos, Inter, Atlético Mineiro, Fluminense, Bahia com 3. Botafogo, Vitória, Ceará com 1. E os que estariam caindo hoje, Chapecoense com 1, Cruzeiro com 0, Sport com 0, Paraná com 0. Sendo que hoje jogam Sport e Botafogo, jogo esse da segunda-feira, às 8 da noite. Já voltamos. Muito bem. Eu tenho 2 ou 3 recados importantes aqui e depois vamos ouvir o Roger para ver exatamente o tempo líquido que sobra, né? Vamos para os nossos recados? Pode ser? Vamos falar primeiro aqui. Vamos com o Roger. Então tá. Então vamos trocar o texto do nosso posto Boqueirão e agora vamos ouvir o Roger primeiro. Então, eu deixei o Internacional, assim, por uma oportunidade, né, de vir para o Corinthians e realmente, assim, talvez não concordar com algumas coisas, enfim, né, coisa de jogo, coisa de trabalho, então a oportunidade se desenhou, né, eu realmente eu iniciei tendo uma sequência, mas eu não conseguia realmente ter, talvez, a confiança do treinador, enfim, de acabar um jogo e emendar um outro, e a gente sabe que o 9, às vezes, ele precisa, a gente tem muitas histórias, né, de cara 4, 5, 6 jogos, e daqui a pouco a bola entra e o cara faz 20 gols na temporada. Então, quando teve a oportunidade, né, de haver a troca, eu fui o primeiro a dizer sim, que eu queria vir, né, então... Se a gente analisar, não foi tanto chute no balde assim, né, mas fui o primeiro a saltar, isso aí me parece Se ele tem essa pobreza de espírito aí... Tem outros momentos da entrevista... Tempo ele ficou no Inter? Ele chegou em janeiro. 3 meses. Qual é o outro momento? Não, tem outro momento em que ele comenta que está num outro estágio de treinamento, que o treinamento é de alta intensidade no Corinthians, que ele não estava tão adaptado a isso, mas que demorou um tempo até para conseguir pegar a bola no bobinho e que aos poucos vai se adaptar a esse estilo de trabalho de treinamento. O Botafogo devia ser uma sumidade. Bascaria, melhor pizza de Porto Alegre, nada bate a Bascaria, localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa, menor custo-benefício, melhor custo-benefício. Sexta-feira pedi 3061 6262. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para seu veículo. E agora você também pode abastecer no Posto Boqueirão e o Posto Universitário com a gasolina OctaPro, que é lançamento da Ipiranga. Confira a loja de conveniência com um espaço agradável para seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. Posto Boqueirão fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP e também aqui em frente ao campus da Ubra.
Golaço, assessoria ao consumidor. Defende os consumidores na redução da prestação do veículo e outros financiamentos. Reduz de forma imediata em 50% a prestação do automóvel. Ligue agora, a consulta é gratuita, 0800 606 1616. Cliente Golaço, um cliente Golaço, financiou um veículo com prestação de 950 e reduziu para R$ 475 com vantagem inicial de R$20 mil. Ligue agora, 50% de desconto garantido na prestação do seu veículo, 0800 606 1616. E se você, consumidor, quer acabar com os juros abusivos na prestação do veículo e outros financiamentos, com redução imediata de 50%, ligue agora. Consulta gratuita, 0800 606 1616, 0800 606 1616, Golaço. Luciano Davi, essa declaração do Roger aí mostra alguma coisa de como está o vestiário? Eu, sinceramente, não achei muito clara a declaração dele. Ele não disse a que veio nessa declaração, né? Deu uma risadinha irônica. Eu acho que esse jogador, como um profissional, tinha que considerar que o Internacional reergueu a vida dele, né? Um problema seríssimo de saúde, onde quase nenhum clube mais acreditava no potencial de profissionalização dele, e o Internacional trouxe ele para cá para ficar 4 meses e depois sair falando mal do clube. Eu também não concordo com isso. Mas o Inter desovou, né? O Inter foi bem. Não, acho que sim, porque acho que é um jogador que não ia dar resultado, né? Então, dentro do mas é bom que ele seja irritadinho assim e oportunista. Valeu, obrigado, Geraldo Andrade. Um abraço. Obrigado, Maurício Freitas. Obrigado, Luciano Davi. Obrigado pelo convite. Até às 19h.